Meus irmãos, a nossa gratidão a Deus nesta noite, temos razão suficiente que nós agradeçamos ao Senhor. A programação de hoje maravilhosa, assim como dos demais dias. Começamos a nossa celebração na sexta-feira, fomos impactados com toda a programação da sexta, da programação de ontem, sábado, hoje pela manhã e agora à noite. Graças a Deus, parabenizo a todos os participantes das células que estiveram envolvidas, inclusive as células de hoje, a célula Jerusalém e Vinde a Mim. Nos outros dias foram outras células, mas essas de hoje arrasaram realmente, né? Fizeram até um bonito trabalho aí na coreografia, na dança. Mas a nossa gratidão também se estende acima de tudo, porque nesses 8 anos o Senhor não tem nos abandonado. E a gente pode dizer, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, a gente olhando assim, 8 anos, parece uma cifra muito pequena, considerando a longevidade humana. Mas se a gente olha para qualquer outro trajeto que se faz por longos 8 anos, de fato, dura, dói, exige, traz consequências, mas é gostoso a gente chegar e ter assim a participação dos irmãos, acima de tudo, a disponibilidade que cada um tem para louvar e glorificar o Senhor. Portanto, os nossos parabéns vai para toda a igreja, não igreja templo, mas igreja, organismo vivo, fundada pelo Senhor nosso Deus, que diz: eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nossos parabéns por esses 8 anos e muito mais, com certeza Deus irá nos conceder. Eu tenho o privilégio de chegar já até aqui, os outros, quem sabe aí, os 30, os 40, os 50, quem sabe até o centenário, né? Deus proverá todas as coisas. O certo mesmo é que nós temos motivos para celebrar. Celebrar sempre é uma palavra bem-vinda e estimulante. Celebrar o Senhor, como diz a própria Bíblia, todos os moradores da terra, porque o Senhor é bom. E quando a gente idealizou o tema comunhão, não simplesmente queremos dizer ou então apresentar só para um momento como este a palavra comunhão como se fosse algo estranho. Não, nós já vivemos uma comunhão, já temos desfrutado e iremos desfrutar mais, porque todos nós temos um coração inclinado para buscar o Senhor. E quando isso acontece, não há diferença. Todos participamos de modo muito especial. Então, a Igreja Vida com Cristo, nesses 8 anos, tem sempre destacado o seu lema: servir a Deus, ou amar a Deus e servir as pessoas. Primeiro lugar, amar a Deus. Essa é a prioridade que sequencia com a comunhão, que é servir as pessoas. Amar a Deus porque nós bem conhecemos que é um mandamento, o maior de todos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22, versículos 34 ao 40, que é exatamente
o que nós temos para, nessa noite, introduzir o assunto que iremos abordar nesta noite, em breves momentos. Entretanto, ou melhor, entrando os fariseus, entrando os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vejam só, o Senhor nosso Deus, como bem sabia da intenção daquele grupo, porque dias anteriores o Senhor havia dado uma resposta plausível que calou os saduceus, uma outra linha dos intérpretes da Torá ou da lei de Moisés. E ali agora os fariseus, achando-se os guardiões prioritários da lei de Moisés, e também entendendo que eram senhores e detentores do conhecimento mais acurado. E ali falam com Jesus como que provocando-o. E o Senhor, sabendo, dá para eles uma resposta que deixou todos eles sem assunto ou argumento. Então, o grande mandamento que o Senhor ensina e que traz para todos nós, sabemos que perdura como sendo assim a linha mestra da nossa jornada de fé. Se nós queremos servir a Deus e ter de fato sucesso em tudo quanto fazemos, em primeiro lugar, nós precisamos submeter todas as nossas decisões, todos os nossos atos, primeiramente ao Senhor. É assim que esta igreja tem se comportado, tem vivido, e para o qual motivo ela foi estruturada, para amar a Deus como que sabendo a importância e o diferencial que causa. Porque quando a gente ama a Deus, de fato, tudo melhora, tudo facilita, porque o peso ou a responsabilidade deixa de ser uma atribuição solitária, deixa de ser um peso para uma pessoa, porque o Senhor mesmo promete nos conduzir, orientar e atravessar conosco as dificuldades. Todos nós sabemos disso. A comunhão é a unidade plena. Quando nós estamos em comunhão, é a unidade plena que se estabelece como vontade do Senhor. E é isso que o Senhor estabelece para a igreja, que vivamos essa comunhão como sendo todos, sendo um. Por que isto? E qual o sentido que isso faz? Porque apesar de sermos membros individuais, nós nos tornamos em Cristo um, porque somos corpo de Cristo. E quando a gente tem a noção de que é corpo, logo nós entendemos que nós temos atribuições, temos direitos, mas temos deveres. E diga-se de passagem, temos até mais deveres do que direito. E é isso que o Senhor da glória quer que entendamos. Ainda quando nós
conhecemos um pouco mais da palavra do Senhor, a gente vai descobrindo revelações que o Senhor vai trazendo para nós. Quando o Senhor Jesus orava pelos discípulos, em João no capítulo 17, que é aquela oração intercessória, fervorosa, autêntica, ele então no versículo 23 do capítulo 17, ele traz mais uma pitada daquilo que serve para que nós entendamos o que é a nossa responsabilidade. Ele diz assim: eu neles, Jesus dizendo, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Também Jesus se inclui na história, como também amaste a mim. É na verdade, irmãos, sempre o Senhor mostrando as nossas atribuições, porque para que vivamos uma comunhão, que sejamos uma unidade bem compacta, nós precisamos de alguns parâmetros, alguns aprendizados muito necessários na caminhada. Agora, o melhor de tudo isso, que não é difícil, nós podemos pregar a Bíblia com a eloquência máxima que um ser humano possa adquirir. Pode ser um orador daqueles que têm toda a capacidade de influenciar um público, mas Jesus não está atrás disso. Jesus está atrás de quem, de fato e de verdade, o respeita, o ama e o expõe para os demais, ainda que com palavras simples, ainda que com pequenos gestos, ainda que com pouca profundidade, mas que revele a essência do que é a obra do Senhor. Porque nós bem sabemos que a essência faz a diferença. Nós estamos rodeados, digamos assim, de várias personalidades que têm muito conhecimento, muita profundidade e até mesmo bíblico. Mas não adianta pegar e expor a Bíblia sem vida, porque esta palavra, como disse Jesus, a minha palavra é vida. E onde tem vida há movimento. E é necessário que nós entendamos isso. Glorificado seja o Senhor. Portanto, nós precisamos, como ele disse, olha, Pai, eu não quero que você, inclusive ele diz lá mais na frente, que você os tire do mundo, mas que o guarde ou que os guarde, porque é aí que está o diferencial. E a comunhão não é para se viver na palavra apenas, a comunhão é para se viver em exemplo, em atitude, em caminhar junto, em parceria, é sabendo por que se está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, às vezes se traz, como falei e repito, um bonito discurso, mas não se vive. Importante é ter essa palavra no coração, é trazê-la para dentro, para que produza, não simplesmente um som, mas que produza exemplo, que produza e arrebate corações, que não se precise falar, para que alguém entenda que se está dando testemunho do Senhor. Se possível, preciso, se fala.
Mas o próprio exemplo já demonstra, não, este ou esta, de fato e de verdade, tem as marcas de Cristo na sua vida. Como é gostoso! E é isso que o Senhor, então, se preocupou em ensinar, quando ele faz essa colocação em João, no capítulo 17, que é um capítulo formidável. Importante também para a difusão do nome do Senhor. O desejo que o Senhor tem é que, através desta comunhão, as almas ou as pessoas vejam, percebam que nós exalamos um perfume diferente. Não um perfume qualquer, mas que exalemos o perfume de Cristo, para que as almas entendam que é possível viver numa sociedade corrompida, viver a paz, viver a harmonia, viver a alegria e ser feliz mesmo na adversidade. É exatamente isso que a comunhão nos proporciona e que nos leva a um senso de responsabilidade, aguça o nosso sentido, pois assim o Senhor Jesus Cristo espera dos seus. É tanto isto, verdade, irmãos, que o Senhor Jesus, quando trouxe o seu discurso, ele não fez seleção, ele não selecionou grupo, e isto é a maior demonstração. Mais tarde, o apóstolo Paulo foi também um dos imitadores, e ele inclusive teve a ousadia de se posicionar dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Lá aos Coríntios ele disse: olha, eu quando fui ter com vocês, não foi com sublimidade de palavra, não fui com coisas rebuscadas, mas fui pregar poder de Deus e a alegria de Deus para cada um de vocês. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque vivia uma íntima comunhão, embora tivesse dificuldade, como todos nós sabemos. Mas isso não o impedia de viver a comunhão lícita e verdadeira que o Senhor proporciona a todos nós. Nós sabemos que todas as almas, todas as pessoas, independente da sua classe social, precisa contemplar na igreja, na comunidade cristã, uma comunhão que dê realmente prazer, sede e apetite para querer pertencer. Assim foi na igreja primitiva. Nós bem sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos expõe de uma maneira tamanha que aqueles homens, aquela igreja vivia em uma harmonia tamanha, numa comunhão tão grande, que os sinais eram feitos e as pessoas afluíam, porque queriam experimentar isso. E meus irmãos, só a comunhão vivida pela igreja pode muito bem ilustrar e representar dois elementos fundamentais, falado por Jesus e ordenado para que nós sejamos sal e luz. Só a comunhão pode muito bem ilustrar isso. Só a comunhão dá para que seja identificada a mudança e uma nova perspectiva para que se viva. Porque se não houver esse ingrediente chamado comunhão, jamais nós teremos capacidade de demonstrar para alguém que nós somos sal e luz. Nós poderemos ser tudo menos sal e luz. Podemos ser fortes, influentes, abastados, podemos ser isto ou aquilo na academia, mas para ser sal e para ser luz
em primeiro lugar, nós precisamos dessa comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos. Glorificado seja o Senhor para todos sempre. Não é da vontade do Pai que nenhuma pessoa se perca. E Jesus fez todo esse sacrifício para que nós vivamos desta maneira diferenciada, ao ponto de chegar a influenciar, como já falei, os demais que ainda não conhecem desta verdade. E ele falou lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 14, falou que não é da vontade do Pai. Ele diz assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste, que pereça um só destes pequeninos. Segundo a lógica de Jesus, a influência que esse povo precisa exercer, precisa assumir. Meus irmãos, se nós vivêssemos a comunhão que a Bíblia nos ensina, nós já havíamos mudado a história da humanidade. Um país como o Brasil, que há pouco nós vimos a pesquisa, que existe muito mais templos religiosos do que ponto de sala de aula, do que pontos de hospitais para a saúde ou para a educação juntos. Tudo que tem de pontos de educação ou escola e hospitais, clínicas e tal, não chega a ser de templos religiosos. E por que nós vivemos assim? Por que é? Porque cada um puxa para um lado. Às vezes, dentro de uma comunidade mesmo pequena, falta essa unidade, essa harmonia. E não precisa sermos expertos em nenhuma pesquisa para que nós entendamos que se todos se colocarem, eu tenho certeza que se esta igreja se dispuser a orar, esse lugar vai tremer e algo diferente vai acontecer. E eu tenho certeza, porque o nosso Deus é o mesmo. Não mudou, é o mesmo. E para que as pessoas sejam alcançadas, é necessário que nós tenhamos essa capacidade. A comunhão nos permite uma identidade celestial. Se você ainda não conhecia isso, leve para casa hoje, pois a comunhão nos permite uma identidade celestial que permite sair das trevas para a maravilhosa luz. E é o nivelamento nos desejos de praticarmos a vontade de Deus. Aí não é só o pastor que tem alegria e força de vontade, é os irmãos, é a igreja, é as crianças, é os adolescentes, é todos com a mesma disposição, porque isto, meus amados irmãos, faz parte de uma estrutura de comunidade, de comunhão, porque os céus querem que nós vivamos esta realidade do céu na terra. Glória para sempre ao nome do Senhor, pois a comunhão é tudo isso. João falou para nós, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 6 e 7, ele é interessante, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está,
mantemos comunhão uns com os outros. E aí o restante vocês já sabem. O que que diz? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Não tem para ninguém, não tem inferno que suporte uma igreja em comunhão, não tem inferno que tolere uma igreja que ore, que viva unida, que coloque o joelho no chão e busque a face do Senhor, onde não tem maior nem menor, onde não tem rico ou pobre, onde tem simplesmente crente para o Espírito Santo encher. Louvado seja o Senhor para sempre. Então a comunhão, queridos, que a gente propaga e que nós estimulamos, é exatamente nesse nível. A comunhão exige esforço. A comunhão é esforço de cada um. Não se adquire sem uma dose de renúncia. O Senhor Jesus, de fato e de verdade, trouxe para a igreja meios para isso. É assim, por quê que precisa esforço? Porque a comunhão é um fruto do amor, é um fruto do Espírito. É algo que não vem assim naturalmente, porque naturalmente o homem e a mulher é áspero, é difícil, é genioso, é iracundo, é totalmente, digamos assim, possessivo. Precisa haver um esforço. O Senhor Jesus Cristo tem total controle e consciência, mas Ele permite e deixa que cada um tome a decisão conforme a sua consciência. Sendo tal, nós bem sabemos que a comunhão como um dos frutos, sendo tal, nos compromete por inteiro, por amor ao próximo, como nós temos esta comunhão. Exige que nós sejamos, de fato, desfrutador do bem-estar e também do mal-estar, porque a Bíblia diz para que nós nos alegremos com os que se alegram. E o que mais? Chorar com os que choram. O próprio Jesus apresentou o seu segmento como experiência de esforço. O que é que ele diz? Quem quiser vir após mim, o que é que ele diz mais? Em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Quem quiser, se alguém vir após mim, o que mais? A si mesmo se negue, dia após dia, ou dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A gente fala em comunhão, a gente filosofa a respeito dela, arranja 1001 enfeite para colocar. Mas não é assim, é mais profundo. Faz com que o homem reflita, a mulher reflita. Façam todo o esforço possível. O Senhor Jesus acrescenta, para que nós façamos todo o esforço possível para viver em comunhão, temos que entrar pela porta larga, irmão, sim ou não? Não é assim. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lucas 13, 24. Nós, para vivermos em comunhão, respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta larga, pela porta estreita. Porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Queremos viver em comunhão, irmãos? Sim.
Então comecemos a nos preparar para passar pela porta estreita, porque muita bagagem não dá para passar nessa porta. Com muita bagagem não passa. Vai ficar muitos ingredientes do lado de fora, para que se viva em comunhão, se é que nós queremos. Se quisermos diferente aí, então nós temos o segmento de linha prioritária dada por Jesus, que essa é uma vida que realmente é difícil, mas é possível e é exitosa. Louvado seja o nome do Senhor. É exitosa porque dá certo. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. A vida cristã, mais uma vez eu repito, exige esforço. Escrevendo aos Romanos, Paulo pede-lhes que façam todo o esforço. Isto no capítulo 12, versículo 18. 12, 18 de Romanos. Ele pede todo o esforço. Esforcemo-nos. Que diz, se possível, quando depender de vocês, se esforcem. Para quê? Tenha paz com todo, meu irmão. Isso aí é uma ilustração. Olha, a gente precisa, diz um adágio popular, para se manter a política da boa vizinhança, a gente tem que ouvir menos, falar ainda menos, ouvir e falar menos, não dizer tudo o que sabe e não falar tudo que viu. Tem coisas que a gente vê que não é para falar, entendeu? É só para se situar, não é para falar não. E também tem assunto que a gente sabe que não traz edificação comentar. Tá certo? Eu fico triste quando eu vejo muitas das vezes alguém falando mal da sua própria casa, falando mal dos filhos, falando mal da esposa ou do esposo. Eu fico muito triste, porque uma pessoa assim, se fala daqueles de casa, imagine. Eu tenho 50 anos de casado, glória a Deus. Eu e a minha lindona ali. Nosso sucesso, em primeiro lugar, Deus. E saber ter a boca fechada, né, meu bem? É assim. Pois é. Porque, olha que 50 anos de casado, a gente já viu muita coisa, não já, irmãos? Já comeu muito saco de sal juntos. Então, se a gente vai falar as coisas da própria família, olha, a minha família lá fora é a família melhor que existe, ainda que dentro de casa eu reclame, mas lá fora é a melhor, minha esposa é a mais bonita, é a mais cheirosa, meus filhos são os mais bonitos, é sempre assim. E eu não estou falando isso porque estou na frente de vocês, eu estou diante de Deus. Estou diante de Deus, é a mesma coisa ela. Nós não somos de revelar para ninguém os nossos desencontros de vida a dois, que todo mundo tem, vocês sabem. Mas eu fico triste quando eu vejo as pessoas assim, trazendo à tona ou para o público assuntos da própria família. Tenhamos cuidado, somos crentes, somos para promover a paz. Se a gente acha que não deu certo alguma coisa, vamos nos ajeitar em casa mesmo, ainda que passe 2, 3 dias zangado. Hein, meu bem?
Eu tinha medo dela quando ficava zangada comigo. Isso aí era uma luta, eu precisava muito chaleiro. Verdade. Se vê baixinha assim. É. Mas acontece, irmãos, que isso é uma regra. Então, o crente, ele precisa, por tudo, olha, não fale do seu irmão, não fale da sua igreja. O seu pastor pode ser o mais ruim. Fale para o seu pastor, mas não fale lá fora, porque isso deprecia o evangelho. Porque é o evangelho, irmãos, que traz para as pessoas a liga necessária para segurar aqueles que vêm lá de fora. É isso. E se a gente não se comporta adequadamente, o apóstolo São Paulo, além de falar isto aos romanos, e eu quero correr, porque eu tenho muita coisa que eu gostaria de mencionar, ele fala aos romanos, fala também no capítulo 14, versículo 19, e fala aos coríntios. Aos coríntios, ele também traz alguma pincelada disso aqui. Se a gente ler as epístolas paulinas, a gente vai saber que Paulo traz, de fato, orientações profundas para que a comunhão seja estabelecida, irmãos. Porque se dentro da igreja é assim, tem dificuldade, não vai deixar de ter, imagine lá fora. Lá fora você só tem quem queira puxar seu tapete, só tem quem queira lhe colocar para baixo, só tem quem queira passar na sua frente, e não de maneira lícita, não por capacidade, mas por bajulação. E é um negócio sério, vai bajular o chefe, o que pode, para que você seja depreciado e até lhe derrube. Isso a gente sabe que é muito pior lá fora. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo São Paulo dá uma pincelada para que nós vivamos em paz e que nós sejamos propagadores da comunhão, a paz, porque é para que as pessoas entendam que nós somos diferenciados. Saiba que você é uma nova criatura. Nós temos o nome escrito no livro da vida. Somos cheios de defeito, mas Jesus nos amou. E é isso que nos torna diferente, irmãos. Jesus nos amou, porque Jesus não veio buscar os salvos, ou os sãos, ou os justos. Ele veio apanhar os pecadores, veio buscar os pecadores, e trazer e dizer que ama esse pecador, e ora dizendo: Pai, guarda eles, não deixa nada interferir. Isso é interessante, e quando nós praticamos e vivemos o ato da comunhão em comunidade, uma comunidade como a nossa, nós não estamos fazendo nada mais nem nada menos do que aquilo que é realmente uma obrigação nossa: sermos propagadores da paz. Muitas atitudes agressivas emergem às vezes de palavras que a gente solta desnecessariamente. Aquela velha máxima, né? Se tem de falar alguma coisa, conta até 10. Que até chegou o 10 você já calmou o ânimo. Mas tem gente que nem no trânsito não sabe se calar quando é provocado. É um negócio sério. Então, o Senhor da glória quer que nós tenhamos uma diferença. Para cultivar nossa comunhão com maior empenho, devemos, além de nos esforçar, temos que ajudar os mais fracos na fé.
porque nem todo mundo tem o mesmo nível, tem a mesma paciência. Tem uns que têm um pavio bem curtinho, não é? E eu me incluo nesses. Agora, pode ter certeza que se eu não produzir uma reação instantânea, deixou passar, pronto, porque ali acabou. Tem uns que não, que fica aguardando, fica roxo, né? Comigo não é assim não. Eu quando a gente se desentendia com a minha esposa, logo eu estava de bem, de boa. E ela não, ela é... Ainda bem que é diferente, a gente se entendia por isso, né? Glória a Deus. Então, quando a gente lê o nosso texto propositivo, que está lá em Hebreus no capítulo 10, que é o texto assim que a gente utilizou para fazer o encaixe de tudo isto que nós ouvimos na sexta-feira, pelo pastor Rômulo, ouvimos ontem pelo pastor Jonathan, ouvimos hoje pelo pastor Eudes. Para encaixar tudo isso, o escritor aos Hebreus, nessa é uma epístola muito sábia, que vem trazer para nós a superioridade do sacrifício de Cristo em relação a todos os outros sacrifícios, e ele vai trazendo para nós. Então, para cultivar nossa comunhão com maior empenho, devemos, além de nos esforçar, termos de ajudar os mais fracos na fé e estimular uns aos outros. A gente deve estimular. Não pense que você, não estou nem aí com a vida dele. Está, estimule. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 24, que é o nosso texto aí bem destacado, já batido. Hebreus 10, 24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular os outros significa dizer você ter paciência, ser cordato. Tem tantas vezes que a gente precisa abrir mão do direito que a gente imagina ter, e que às vezes até tem, para não se debater com o outro, considerando que o outro também tem de fato a justificativa dele. E com isso nós precisamos, como já falei e repito, sermos propagadores da fé. A comunhão com Deus não deve ser egoísta. Leve isso para casa. Não devemos, em hipótese alguma. A ênfase aqui não é sobre o cristão que ele vai receber na congregação. O que é que eu vou receber? Não, mas o que ele vai contribuir na congregação. Como é que ele vai contribuir? Com a presença dele, com o porte, com o que ele tem, com o que ele sabe. Quando eu digo o que ele tem, em função exatamente da obra, no que diz respeito aos talentos, que às vezes é talentoso e tal, mas fica ali para o canto. Tem uma palavra que a gente usa, que talvez vocês não saibam, ficar amuado. Você sabe o que é isso? Ficar amuado lá no canto. Nada dá certo para ele. Tudo ele resmunga. Nada dá certo. Ele sempre está do lado do contra. Não é porque esteja errado, é porque é uma natureza. É uma natureza que não é boa e que precisa mudar. Não é mudar pelo pastor, nem mudar pela liderança. É mudar porque ele precisa de Cristo também.
Todos nós precisamos de Cristo. Então não se isole, não se esconda, ajude, vamos lutar para caminharmos juntos, dar as mãos e sermos vitoriosos juntos, para o louvor e a glória do Senhor. Então a gente deve medir a situação desta comunhão que facilite o outro realmente cooperar, contribuir, ser. Olha aí, trouxeram um excelente copo d'água aqui para mim, que maravilha. Isso aqui é porque é dom que Deus dá, e glória a Deus por isso. Então, mais na frente, quando nós vamos entender esta dinâmica, nós vamos ver que isto facilita, que nós precisamos, e aí vem o capítulo ainda, o capítulo 10, o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse, irmãos? Quanto mais a gente vê, vamos nos estimular e vamos participar do culto. Você é importante, nós somos importantes, e aí nós temos muito que contribuir. Se nós pertencemos à igreja e queremos uma comunhão, o espaço que Deus tem nos dado é esse, para que nós vivamos e desfrutemos dessa comunhão. Agora é difícil, não vir no culto, foge, às vezes não dá nem satisfação para ninguém, e a gente chega e pergunta: cadê fulano? Olha para o lugar mais limpo. Aí não se sabe como é que vai ter essa comunhão, se quase não vem. Às vezes ocupado, mas outras vezes por não priorizar. A falta de priorização é algo nocivo, e quanto mais vai se aproximando aquele dia, o dia da volta do Senhor, e isto é perigoso. Glória ao Senhor. Chegando já para o final, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, como o nosso lema aqui, na igreja Vida com Cristo, é para servir, amar a Deus e servir as pessoas, e alimentar esta comunhão, é um dever nosso, conforme citamos em Hebreus 10, 25, nós devemos estimular os outros, e aí sem acepção, ensinar a necessidade de nos congregarmos regularmente. Nisso encontramos as evidências de três grandes, eu com isso vou encerrar, três grandes virtudes do cristão. Com essa parte eu vou encerrar, as três grandes virtudes. Primeiro, a fé, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Segundo, a esperança, Hebreus 23, mesmo capítulo 10, 23. E terceira, o amor, 24. Isto foi juntado pelo apóstolo São Paulo. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, e ele vai dar uma série de esclarecimento acerca do amor. Aí ele diz que o amor é isto, é aquilo, como os irmãos sabem. Leiam o capítulo 13. Quando chega no versículo 13 do capítulo 13, coloca aí para mim, Romanos 13, 13. Andemos dignamente, como em pleno dia,
não em orgias ou bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas ou ciúme. E aí vai. Paulo, quando chega bem no final, ele fala para nós que todos os destaques ali apresentados são momentâneos, mas vai ficar um, que é o dom especial. Ele lista 3 e dos 3 fica um, não é? Como nós sabemos, meus irmãos, a vida, para se ter êxito e comunhão duradoura, exige de cada um. Diga para seu irmão, vamos viver uma vida de comunhão. Vamos viver uma vida de comunhão. O Senhor está voltando. Louvado seja o Senhor para sempre. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde no seu amor, agora e sempre. Fiquemos em pé.